E aí, galera, Pota Concurseiro na área. Mais um vídeo, simulado 64, tá? Queria, em primeiro lugar, agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram no canal e que deixam um like, que é uma forma de ajudar, né, a gente continuar esse trabalho. E pedir àqueles que estão conhecendo o canal, né, que se inscrevam, né? Que a gente vê as estatísticas, né? Tem muita gente que por incrível que pareça, o número, o percentual das visualizações é maior de não inscritos do que de inscritos. Então eu peço a vocês, né, que vocês, né, se for possível, né, Deus tocar o coração, que vocês se inscrevam, ativem o sininho, aquelas coisas de praxe. Beleza? Então vamos lá, simulado 64. Tá? A primeira questão aqui é da PM de São Paulo, da VUNESP. Ó. Considerando as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal em destaque está empregada em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Né? Então, é uma questão de concordância. Aí aqui, ó, está se tornando frequente os anúncios indesejados. Ou seja, o sujeito é os anúncios indesejados. Então, eu teria que dizer que os anúncios indesejados estão se tornando frequentes. Né? Então, a primeira está errada. A segunda, perceba que nós temos o verbo existir. Né? Sempre que você tem o verbo existir, tem sujeito. Então, aqui também está errado, ó, porque muitas formas de se tornar uma vítima da moda devem existir. Ou seja, muitas formas devem existir. Bom, a correta chegou. É a C. Por que, Potter, que a C está correta? Porque pode haver, lembre-se, quando você tem o verbo haver no sentido de existir, além de ele não variar, ou seja, ele não ir para o plural, o seu auxiliar também não pode. Então tem que ficar sempre no singular aqui, né? Pode haver maneiras de solucionar o problema do autor. Beleza. Agora veja bem, olha D. Ó, muitos casos semelhantes ao do autor tendem a ocorrer. Por quê? Muitos casos tendem a ocorrer. O núcleo do sujeito é casos, né? E aqui, ó, era para ser andam surgindo muitas matérias com conteúdo patrocinado, ou seja, muitas matérias com conteúdo patrocinado andam surgindo, matérias andam surgindo, tá? Beleza. Vamos lá. Ainda na prova da PM de São Paulo, a VUNESP, né? Assinale a alternativa em que a colocação do pronome destacado está em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, ele quer a concordância que esteja, a colocação, perdão, né? Colocação pronominal, né? Esteja correta. Ele quer a correta. Bom, a A já está errada. Por quê, Potter? Porque o que atrai, né? O que e o quem atraem o pronome. Então você teria que dizer que o autor disse que se iniciou no Twitter sua triste saga. Beleza. A letra B também está errada, porque o nunca é um advérbio, né? Também pode ser tratado como uma palavra negativa. Então o autor nunca se viu em uma situação parecida. A letra C também está errada. Por que, Potter? Porque, olha só, o autor tinha disposto-se a conhecer o estilo de Kristen Stewart. Disposto é particípio do verbo dispor. Ah, não pode colocar o pronome depois do particípio. Não pode. Então, o autor tinha se disposto com hífen, sem hífen, mas depois do particípio está errado. Olha, chegamos à correta. Por que a correta é a D? Porque quando ele fala que o autor referiu-se, perceba que o autor é um substantivo. E o substantivo não exerce poder de atração. Então, eu posso dizer o autor referiu-se a um site BuzzFeed ou o autor se referiu. Tanto faz. Né? Substantivo não exerce poder de atração, então ambas estariam corretas. E a letra E está errada porque o não atrai, né? O autor não se conforma com o ocorrido. Beleza? Então, vamos lá. Número 3. Ainda na prova da PM de São Paulo, da VUNESP. No dia 7 de outubro, observou-se a presença de cartazes de uma marca de cigarros em todos os ambientes de uma festa na Zona Oeste da cidade de São Paulo, embora não houvesse venda no local. Aí ele pegou e falou a alternativa que substitui corretamente o trecho em destaque sem alteração de sentido. Quando ele falou embora não houvesse, o embora é uma conjunção subordinativa concessiva. Ela estabelece uma relação de concessão. Lembrando que no canal tem um vídeo de orações subordinadas adverbiais, tá? O embora é concessiva. Então, para eu manter o mesmo sentido, qual delas que também seria concessiva? Bom, se você pausou aí, você fez a sua opção, a resposta é a letra B.
O apesar de que, também estabelece uma relação de concessão, tá? Então eu teria que dizer apesar de não haver venda no local, mantendo o mesmo sentido, beleza? Vamos lá. Agora aqui na 4, ó, nós temos uma sequência aqui para a gente poder escolher. Ó, nessa aqui, ó, por exemplo, ele está me dando sugestão de saíram, saímos ou ambos. Aí disse lá, muitos de nós. Então, quando você tem esse pronome aqui na frente, nessa concordância, e esse cara está no plural, é porque você tem duas possibilidades de concordância. Você pode dizer que muitos saíram e você pode dizer que nós saímos. Então, existem duas concordâncias. Então, a resposta é C, porque ambos podem preencher de forma correta. Ah, Pota, e se esse cara aqui da frente fosse um cara que estivesse no singular? Tipo assim, algum de nós. Aí se fosse algum de nós, teria que ser algum de nós saiu da sala. Porque aí eu teria que concordar exclusivamente com o algum, que estaria no singular, né? Aí, então, singular só concorda com ele. Se for plural, concorda com ele ou com o pronome que o acompanha. Exatamente. Aqui, ó, a Alemanha fez 1, 2, 3 e, de repente, separado, já tinha feito 7 gols contra o Brasil. Dessa forma, não existe. Não sei onde ela está. Porque ela está onde? Ela está em algum lugar. Não é aonde. Ah, quando que usa o aonde? O aonde é utilizado com verbos que dão ideia de movimento. Normalmente, chegar, ir e levar. Você vai me levar aonde? Ou seja, você vai me levar a algum lugar, né? Aqui, ó, é o aonde. Por quê? Porque ele está dizendo aonde você pretende ir. O ir pede preposição a, tá? Então a resposta era letra B. Ó, aqui, ó, outra coisa boba. Seria preciso que os jogadores mantivessem a concentração. Mantessem não existe. Eu fico brincando sempre que o ter-se é um cachorrinho, né? Porque às vezes a pessoa fala, se eu mantesse a postura. Não, é se eu mantivesse a postura, tá? Manter-se não existe. O ter-se, você pode... Para o ter-se existir, só se você comprar ou você adotar um cachorrinho, e aí você coloca o nome dele de ter-se, beleza? Vamos lá. Agora aqui. As celas dos presídios recebem mais detentos do que sua capacidade permite. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Então, quando ele diz que as celas dos presídios, a gente tem que gravar o quê? C de cadeia. Ah, então cela com C é o C de cadeia. E essa cela com S é a cela do cavalo, o arreio da cavalgadura. Então, você tem que ficar repetindo C de cadeia, C de cadeia. Porque se na hora não tiver muito gravado, você fica confuso. Porque cavalo com C, cadeia com C. Beleza? João comprou uma bela cesta de Natal para sua mãe. Ó, aqui é a cesta que ele comprou. Com C. O utensílio, a cesta. Cesta de Natal, né, o substantivo, tá, joia? Então, é a cesta. Aí, na 11, tá dizendo, depois do almoço, estiramos o corpo em cesta reconfortadora. Essa cesta aqui é a famosa soneca. Você vai, vou tirar uma cesta, vou tirar uma soneca depois do almoço, tá, joia? Agora aqui, as fezes de pombo. As fezes de pombo são as fezes columbinas, né? Se fossem fezes irundinas, irundinas é de andorinha, é locução adjetiva, né? De andorinha, irundina, de pombo, columbino ou columbina. Então, as fezes columbinas podem transmitir doenças, tá, joia? Agora, aqui uma questão da Unirio. Ó, no período, arrulhou de repente a pomba. Quando distinguiu indignada o pombo que chegava. Esse quando distinguiu indignado o pombo, esse quando troca por assim que distinguiu indignado o pombo. Então, o quando troca por assim que, é uma oração subordinada adverbial temporal. Quando que troca por assim que. E veja bem, ó, quando diz que distinguiu indignada o pombo. Só que esse que é pronome relativo, porque ele está retomando o pombo. Ó, quando distinguir indignado o pombo, e aí você vai remeter o pombo, vai falar o pombo chegava. Então, se nós temos um pronome relativo, é porque nós temos uma oração subordinada adjetiva. Ou seja, a resposta é Pota, essa daí seria a oração subordinada adjetiva restritiva, né? Porque não está com vírgula. Exatamente. Oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Observe. Aprenda a chamar a polícia.
Os termos destacados são classificados gramaticalmente, respectivamente, como? Ó, essa aqui, eu não cheguei a fazer a correção, né? Peraí que caiu a tampa da lapiseira, da caneta, a tampa. Porque você pode estar olhando e falar assim, ué, essas duas estão iguais, né? Mas a resposta não é nenhuma das duas, tá? Porque quando você fala aprenda a chamar, bota uma coisa na cabeça. Sempre que você tiver um a antes de um verbo no infinitivo, é porque esse a é uma preposição, né? A falar, quando você fala assim, estou disposto a fazer alguma coisa, né? É uma preposição. Quando você fala a chamar a polícia, esse ar aqui é um artigo, a chamar o policial. Então é artigo definido. Então se você marcou você acertou, tá? Letra E, beleza? Vamos lá. Ó, essa aqui também, ó, isso aqui também vai rolar no canal. É uma situação de junção de orações usando o pronome relativo. Eu vou fazer um PDF exclusivo sobre esse assunto. Porque olha só, apresento-lhe Maria Lúcia. Faço tudo pela felicidade de Maria Lúcia, que é o termo que está se repetindo, ou seja, pela felicidade dela, pela sua felicidade. Então, o termo que está repetindo, ele dá a ideia de posse, né? Pela felicidade dela. Quando há uma ideia de posse, o pronome relativo a ser empregado é o cujo, cuja. Então, automaticamente, eu posso eliminar a letra B. Posse é cujo, cuja. Agora, o que você tem que fazer quando você tem uma situação como essa? O cuja, você troca por sua. Aí, se fosse cujas, você trocaria por suas. E se fosse cujo, trocaria por seu. E se fosse cujos, trocaria por seus. Então, você vai fazer essa troca e vai efetuar a leitura a partir do sujeito. Aquela construção que fica mais bonita, que você gostar, você marca a resposta. A pessoa até ri quando eu explico assim, né? A pessoa fala, como assim? É só eu trocar por sua, seu, sua, suas e fazer a leitura e aqui que eu gostar mais eu marco. Vamos ver a A. Ó, apresento-lhe Maria Lúcia. É a oração principal. O sujeito está aqui, ó, oculto. Aí eu vou dizer que eu faço tudo por ela, sua felicidade. Eu faço tudo por ela, sua felicidade. Não gostei. Agora aqui, letra C, né? O sujeito continua oculto. Aí eu vou dizer que eu faço tudo de sua felicidade? Não, teria que ser eu faço tudo por sua felicidade. Agora vai chegar a resposta, que é a letra D. Porque o sujeito continua oculto, eu. Agora eu vou ler, ó. Eu faço tudo por sua felicidade. Então essa é a resposta. Letra D. Eu faço tudo por sua felicidade. Beleza. Vamos lá. 16. Essa é espetacular, tá? Assinale a alternativa em que o termo destacado classifica-se como pronome relativo e, por isso, introduz oração subordinada adjetiva. Vamos lá. Letra A. Ó, que não me pedes um diálogo de amor, é claro. É claro isso. Esse que é uma conjunção subordinativa integrante. Quando troca por isso, é conjunção integrante. Aí, conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva, né, Potter? É isso aí. Ó, a D. Por isso é essencial isso. É essencial isso. Então, aqui nós também temos uma conjunção subordinativa integrante. E aqui é conjunção subordinativa integrante. Olha só. Aí você fala, caramba, então a resposta é B ou C? Aqui tem uma situação muito interessante, que é o como pronome relativo, tá? Ó, vamos ver a C primeiro, ó. E a prima dona, com a longa cauda de lantejoulas, riscando o céu como um cometa risca. Tá vendo? O verbo subentendido dá esse como o quê? Comparativa. É uma conjunção comparativa. Aí você vai falar, pô, então a resposta só pode ser a letra B, né? Mas vamos tentar entender esse como empregado como pronome relativo. Ó, não aceitava, por mais que tentasse, lembrando que o por mais que também é concessiva, não aceitava, por mais que tentasse, o modo indiferente como se despira, como ele se despira. Aí você vai falar assim, ele se despira como? De um modo indiferente. Esse como é um pronome relativo na função de adjunto adverbial de modo, mano. Ó, ele se despira como?
de um modo indiferente. É um pronome relativo na função de adjunto adverbial de modo. Essa é muito boa. Você precisa ver que ela é bem antiga. CFS 2010, tá? Beleza, vamos lá. Em qual alternativa o adjetivo destacado não corresponde à locução adjetiva entre parênteses? Essa questão é a questão bem clássica, né? Me lembra o grande Menezes, né? Menezes. Menezes novo, né? Que ele errou essa, mas ele passou na prova na época. As provinhas de S1 e cabo das antigas da aeronáutica. Ó, ele quer que não corresponde. Minha mãe tem dores na coluna cervical. Cervical é de pescoço, não tem um colar cervical? A segunda está errada, porque quando ele fala a indústria têxtil, não é de textos. Têxtil é de tecidos, tá? Então, estava errada. Então, a resposta era B. Beleza. Variações cutâneas de pele. Da pele pode ser cutâneo, pode ser epidérmico, tá certo. Hepático é de fígado. De fígado pode ser hepático e pode também ser figadal, beleza? Agora vamos lá, aqui é uma situação envolvendo homônimos e parônimos, né? Porque vamos lá, quem é o mesmo que mergulhar? Aí você vai falar, pô, mergulhar é imergir. Isso, mergulhar é imergir, tá joia? É porque você vai mergulhar, então você vai ficar no interior da água. Aí o I é de interior. Ilustre é eminente. Uma pessoa ilustre, uma pessoa excelente, né? Beleza. Ilustre é eminente. O que está prestes a acontecer é algo iminente. Iminente é o que está prestes a acontecer. E vir à tona é emergir, né? Emergir é o mesmo que vir à tona. Então, a resposta que eu preciso marcar aqui é delta, né? Beleza. Maneirinha essa, né? Vamos lá. Assinale a opção que apresenta em destaque uma locução adverbial. Bom, essa locução adverbial já é na A. Porque, olha só, ela era a cobra verde traiçoeira, picando-lhe as artérias para lhe cuspir dentro do sangue. Para cuspir onde? Dentro do sangue, uma centelha daquele amor. Para lhe cuspir o quê? Vai cuspir o quê? Uma centelha daquele amor. Onde? Dentro do sangue. Locução adverbial de lugar. Marquei. Perceba que todas as outras estão ligadas a um substantivo. Então, são locuções adjetivas. Ó, como se ama das aves o gemido. Só que aqui está invertido. Aqui você vai ter que fazer a construção como? Como se ama o gemido das aves. Ó, esse das aves é locução adjetiva. O gemido delas. O gemido das aves. Aí tu fala, também é ADN, né? Sim, ó. Garganta do coitadinho. Perceba que garganta é substantivo. O gemido é substantivo, ó. Da mina da imaginação. Outra locução adjetiva. Porque mina também é substantivo. Aí tu vai falar, pô, da mina imaginária. Sim, locução adjetiva. Aqui também é locução adjetiva, porque está preso ao substantivo garganta. Então a resposta era a letra A. 20. Leia. Não leia. A galera gosta, né? Mas é assim, leia, não leia. Considerando os verbos em destaque de acordo com a norma culta, pode dizer que a concordância dos dois verbos está correta, do primeiro está correta apenas, etc. Ó, ao contrário do que a juventude dos anos 60 viveu, os rapazes e as moças de hoje, aqui já está errado, que era para ser com acento circunflexo. O sujeito é composto, tem os temores que havia por parte dos filhos, ó. Perceba que o verbo haver está no sentido de existir, não vai para o plural, tá certo? Então, o primeiro estava errado e o segundo estava correto. Então, tem que marcar delta. Ó. A concordância do segundo verbo está correta apenas. Marquei delta. Isso aqui é a minha bolinha. Beleza. Considerando o processo de formação de palavras, relacione as duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Bom, desenlace é derivação prefixal, prefixação. É desenlace e desenredo. Esse des aqui é prefixo. Tá joia? Indeterminadamente é prefixação e sufixação. Por quê? Porque existe determinadamente e existe indeterminada. É igual infelizmente. Existe felizmente, existe infeliz. Prefixal e sufixal. Ensaboar é para síntese. Por quê? Porque é em mais sabão mais ar. Então é ensaboar é para síntese, derivação parasintética. Sim. E petróleo
é aglutinação. Aglutinação de quem, Pota? Pedra mais óleo. Então a resposta a ser marcada era bravo. Beleza? Então vamos lá. Lembrando que são 50, tá? Eu não falei ainda. Essa é muito boa. Essa é muito boa mesmo, por causa da primeira lacuna. Porque olha só, conheci na passeata rapazes e moças com as quais, tá vendo? Ele está usando esse pronome relativo, com as quais travei ótimo relacionamento. Essa questão, ela induz ao erro. Por quê? Porque o cara pensa aqui o seguinte, bom, esse as quais está certo porque ele está fazendo uma concordância atrativa com moças. Só que não pode. Esse pronome relativo, quando você tem dois caras, tá vendo? Tem o masculino aqui e o feminino. Ele não admite essa concordância atrativa. Ele tem que concordar com os dois. Então só poderia ser com os quais travei ótimo relacionamento. Então a primeira estava errada. Então eu eliminei essas duas aqui da minha jogada. Agora a segunda tá certa. Por quê? Porque deixaram jogados sobre a carteira o livro de inglês e a gramática. Esse cara aqui é um PO. Que eles deixaram, o sujeito está indeterminado, né? Deixaram o quê? O livro de inglês e a gramática, que é o OD, jogados. Deixaram como? Jogados, PO. Perceba que o PO está concordando com ambos, tá certo? Né? Então, ó, já matei. E aqui é interessante, por quê? Porque quando você tem o PS, que está anteposto, ó, o sujeito é composto, as garotas e o lindo cãozinho. Nessa configuração do PS anteposto, você tem possibilidade de fazer a concordância atrativa, tá certo? E tem a possibilidade de fazer a concordância com os dois. Ambos estariam corretos. Então a resposta seria a letra A, alfinha, né? Beleza, vamos lá. Observe. Não observe. Ele quer saber onde que tem complemento nominal. Essa também tá boa. Porque olha só, número 1, na decisão final, o estádio foi cercado de ou por torcedores. Aqui nós temos o meu querido e amado agente da passiva, o AGP. Por quê? Porque torcedores cercaram o estádio na decisão final. Então, na 1 não tem complemento nominal. Na 2 também não tem, porque se ele não desconfiava de nada é OI, objeto indireto, porque quem desconfia de alguém ou de alguma coisa, tá? Beleza. Então, o complemento nominal só pode estar na 3. Sim. Por quê? Porque ó, o Brasil prepara a implantação do planejamento urbano. Esse termo do planejamento urbano está preso à implantação, que é um substantivo abstrato, que é o ato de implantar. Quando você tem um substantivo abstrato, aqui você tem duas possibilidades, ADN ou CN. Se você tem abstrato mais paciente, é CN. Se você tem abstrato mais agente, é ADN. Aí você fala, como eu descubro se é agente ou paciente? Agente pratica, paciente sofre. Vamos lá, quando você fala implantação do planejamento urbano, o planejamento urbano implanta ou o planejamento urbano é implantado? Aí você vai dizer para mim, é implantado. Então, se ele é implantado, ele sofre. Então, é CN. Por isso que a 3 era a única que tinha CN. Beleza? Vamos lá. Ó, mais uma questão. Lembrando também que eu vou fazer um PDF apenas de verbos regulares e irregulares. Beleza? Então, vamos lá. Os versos abaixo são composições de Vitali. Todos os verbos em destaque são regulares em. Ele quer saber a alternativa em que todos os verbos são regulares. Bom, tá bom. Na primeira, mudar é regular. Porque, quais são os regulares natos, Pota? Amar, vender e partir. Tá? Amar, vender e partir. Joia. São regulares natos. Ou seja, eles nasceram regulares. É isso. E aí eles servem como espelho, como referência. Porque, por exemplo, o verbo mudar, ele vai se conjugar como amar. No presente, no indicativo, vai ficar eu amo, tu amas, ele ama. Eu mudo, tu mudas, ele muda. No pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou. Eu mudei, tu mudaste, ele mudou. Então, mudar é regular, ó, libertar é regular, levar é regular. Os três são regulares. Porque vai ficar eu levo, tu levas, ele leva. Eu levei, tu levaste, ele levou. Tá, joia? Aí, a B, olha a B. Aqui é o verbo dar. Ó, tem um macetinho que é bem interessante. Quando você faz assim, quando eu, e aqui muda, que é o futuro do subjuntivo, tá? Se mudar, é porque o verbo já é irregular. Por exemplo, dar, vai ser quando eu der. Então, o dar é irregular. Beleza. O vestir também é irregular, porque no presente do indicativo fica eu visto.
eu visto. Então perceba que ele trocou o E pelo I dentro do radical. Então isso já é uma irregularidade. É o mesmo que acontece com sentir, porque vai ficar o quê? Eu sinto. Trocou o E pelo I. Então sentir é irregular, sim. Mas o tirar é regular. Tirar é regular, é. O tirar é regular. Ah, tá. Ó, é só para deixar claro, ele quer o que todos são regulares. Então a resposta já é a A. Todos são regulares na A. Perceba que a letra B, o dar quebrou e o vestir também. Só tinha o tirar como regular aqui, né? Ó, o cinto quebrou. Por quê? Porque o cinto é irregular. Vai ficar eu sinto. O verbo é sentir. O radical é sente. Então houve uma mudança dentro do radical. Ah, o andar é regular. O olhar é regular. Ó, cansar é regular. Eu canso, tu cansas, ele cansa. Eu cansei, tu cansaste, ele cansou. Escutar é regular. Eu escuto, tu escutas, ele escuta. Eu escutei, tu escutaste, ele escutou. Regular. Agora, o ter é irregular. O ter quebrou. Por quê? Porque quando eu jogar aqui vai ficar quando eu o quê? Tiver. Se mudar aqui, já é irregular. Tipo, estar. Vai ser quando eu estiver. Já é irregular, sim. Então, a D, que ele queria todos regulares, o ter quebrou. Então, o ter quebrou, o cinto quebrou, aqui o dar e o vestindo quebrou, né? Ambos quebraram, né? E a A era a resposta. A A, todos eles eram regulares, tá? Beleza. Ó, uma questão muito boa, que pegou muita gente, né? No simulado, né? O verbo polir. Aqui muita gente tende a dizer que o verbo polir é um verbo defectivo. Só que o polir não é defectivo. Aí você fala, que isso, Pota? Polir é irregular, tá? Ah, então o polir tem, o presente do indicativo é o quê? Eu pulo meu carro, do verbo polir. Eu pulo, tu pules, ele pule. Nós polimos, vós polis, eles pulem. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem entrar jogar aí no Google e tal, na internet, e pesquisar. Pesquisa verbo polir e suas conjugações. Aí você anota, porque aí você confirma, né, que o verbo polir, ele não é defectivo, e sim irregular. Tá joia? Beleza. Vamos lá. 26. Paulo é tão corajoso quanto um leão. Quando tem esse tão quanto, é comparativa. Tá joia? Beleza. Paulo é tão corajoso que não se esquiva de nada. Esse tão que, tal que, tanto que é consecutiva. Ou seja, a resposta já é bola. Agora, olha o desde que aí. Desde que o insultaram, Silvio ficou de mau humor. É temporal mesmo. Porque aí você fala, desde quando o insultaram, assim que o insultaram, então esse desde que troca por assim que, ou até mesmo desde quando, né, mentalmente, vai dar temporal, tá? Beleza. E agora, você vê que o desde que está fazendo o papel de condicional. Por quê? Porque ele troca por caso. Caso não o provoquem, Silvio não revida. Caso não o provoquem. Então, é uma condição. Beleza? Vamos lá, questão 27. Observe. As paredes parece que têm ouvidos. No período acima, além da oração principal, temos... Essa é uma questão que a galera que já estuda comigo, já acompanha o canal, muita gente já deve estar ciente. Mas é uma questão que muita gente erra. Porque a pessoa bate uma onda que, esse parece é verbo de ligação, é predicativa, letra A. Não é. Quando você tem o parece que, vai dar subjetiva. Por que vai dar subjetiva? Porque você tem que organizar essa construção. Qual é a organização? Você vai dizer que parece que as paredes têm ouvidos. Então, se parece que as paredes têm ouvidos, parece isso, isso parece. Ou seja, é subjetiva, tá? Ó, a questão 28 é da banca IDECAM, tá? Mas olha que questão curiosa, né? O termo cadáver, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, é acentuado graficamente pelo mesmo motivo linguístico que, bom, cadáver, né, é uma paroxítona terminada em R, certo? Bom, esse acento não existe mais para... esse acento nunca existiu, é cateter.
cateter, ureter e mister. São oxítonas, tá? Não tem acento. A palavra voo perdeu o acento há muito tempo já, né? Joia também. Por quê? Porque o joia é igual joia, jiboia, heróico. O oi está na paroxítona. Então, quando ele está aqui na paroxítona, não vai ter acento. Aí você fala, mas destroyer, a resposta só pode ser destroyer. Por quê? Porque destroyer é paroxítona terminada em R. É destroyer e Meyer. Meyer também manteve o acento, porque é paroxítona terminada em R. Então, a resposta foi letra C. Vamos lá, é até a número 50. A respeito da colocação dos pronomes oblíquos átonos na norma culta da língua portuguesa, pode-se afirmar que, na sentença, esse argumento funda-se. Aí aqui ele falou da linha 10, que era referente ao texto da prova da IDECAM. A partícula C foi colocada em ênclise, está vendo que ela foi colocada em ênclise. Mas veja bem, quando você fala esse argumento, argumento é um substantivo. E quando você tem um substantivo, o substantivo não exerce poder de atração. Então, estaria correto esse argumento funda-se, como também este argumento se funda. Eu posso usar tanto a ênclise quanto a próclise. Aí ele pegou e falou, o que a gente pode fazer aqui, que a gente pode marcar? Foi colocado em ênclise de forma adequada. Foi de forma adequada, tá certo. Equivocada e inadequada, né? Já foi. Aí você fala, a colocação está adequada, por quê? Porque há um fator facultativo de próclise, o que permite também a ênclise. Que fator facultativo é esse, Pota? É a presença do substantivo. O substantivo não exerce poder de atração, então pode ser funda-se ou se funda. Eu achei tranquila também essa questão. Agora, olha essa. Sobre a acentuação gráfica de palavras, afirma-se que... Aí tem uma série de afirmações, ele quer saber quais estão corretas, né? Ou qual, né? Qual ou quais. Na primeira, sustentável, que é paroxítona terminada em L, climáticas, que é proparoxítona, e reciclá-los. Reciclá-los é oxítona terminada em A. Esse pronome aqui não conta, não. Não. Eles são acentuados em virtude da mesma regra? Não. Então a primeira já está errada. Então a primeira esquece. Beleza, vamos lá. Segundo, a regra que determina o acento gráfico em país e contribuído. Bom, país e contribuído tem acento porque é a regra dos hiatos. É aquela regra de acentuam-se o I e o tônico formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Essa regra que determina o acento gráfico em país e contribuído, ela é diferente da que justifica o acento gráfico em resíduos e início. Resíduos, paroxítona terminada em ditongo, seguido ou não de S. Início, paroxítona terminada de tom. E de tom crescente, né? Paroxítona terminada em ditongo crescente, seguido ou não de S. Então, essa regra é diferente? Sim, essa está correta. Porque aqui é a regra dos hiatos e aqui é a paroxítona terminada de tom crescente. Então, a número 2 está correta. Ou é B, ou é letra E. Agora, olha o que ele falou na número 3, né? Que até faltou negritar aqui para ficar direitinho, mas tudo bem. O vocábulo viés é acentuado por ser um monossílabo tônico terminado em E, acrescido de S. Só que viés não é um monossílabo. Viés tem 2 sílabas. Então, viés é acentuado porque é uma oxítona terminada em S seguido não de S. Mas ele não é monossílabo tônico. Então, a terceira estava errada. Então, qual que está correta? Apenas a 2, letra B. Só a letra B é a número 2 que estava correta. Beleza? Questão da Fundatec. Vamos lá. Aí agora aqui, coloque, né, quanto à regência verbal, coloque certo ou errado. Essa aí é maneira, Ela queria namorar com o João. Aí tu vai falar, tá errado. Por quê, Potter? Porque namorar com tá sempre errado. Quem namora alguém, não namora com alguém. Já assisti a esse filme, tá certo? O assistir no sentido de ver pede preposição a. Então, assisti a esse filme. A terceira é bem interessante, porque teve gente que acabou dormindo. Porque o caminhoneiro, ele não dormiu no volante, ele dormiu ao volante. Então, está errado, certo? A quarta, né? A moça que ele gosta é aquela ali.
também está errado, porque a gente tem que dizer a moça de que ele gosta, porque quem gosta, gosta de alguém. Então era para ser a moça de que ele gosta é aquela ali. E a última, assiste ao cliente o direito de reclamar. Qual é a ordem, Potter? O direito de reclamar cabe ao cliente, pertence ao cliente. Esse assistir no sentido de caber, pertencer, pede preposição a. Então aqui estava correto, beleza? Assinar é a alternativa incorreta quanto à norma culta. Tá legal, é incorreta. Bom, vamos lá. Eles compareceram à projeção de 10 filmes. Eles compareceram à projeção. Eles compareceram ao projeto. Aqui já é incorreto, porque está faltando a crase aqui, né? Quem comparece, comparece a. Então eles compareceram ao clube, compareceram ao evento. Já está incorreto. Agora vamos ver as outras. Eles viram a projeção. Tá certo, quem vê alguma coisa. É um objeto direto, portanto não tem crase. Eles assistiram aos 10 filmes, tá certo. Assistir no sentido de ver pede preposição a. Eles foram assistir à projeção. Eles foram assistir ao filme, tá certo. Eles presenciaram a projeção. Se eles presenciaram o quê? A projeção, eles presenciaram o evento, presenciaram o acidente, é um objeto direto. Então, também está certo, porque não tem a crase, tá? Vamos lá. Quanto à regência nominal, coloque certo ou errado, tá? Olha lá a primeira. É preferível um inimigo declarado do que um falso amigo. Tá errado. Por quê, Potter? Porque a regência do preferível, do termo preferível, segue a regência do preferir. Então, tem que dizer que é preferível uma coisa a outra. Então, aqui eu tenho que tirar esse do que, não pode que nem do que. Teria que ser, é preferível um inimigo declarado a um falso amigo. E sem crase, porque não pode colocar crase antes do nunca. Beleza. As meninas têm aversão de verduras. Tá errado. Aversão é a para por. Poderia dizer aversão a verduras, aversão por verduras, aversão a para por. Estava errado. Aquele cachorro é hostil para com desconhecidos, tá certo? Hostil a ou para com, né? Tá no livro, né? Se você olhar na internet, tem alguns lugares na internet que também dão contra, tá? Mas no livro mesmo tá hostil a e para com, beleza? Ó, o sentimento de liberdade é inerente. Se é inerente ao ser humano, inerente a. Tá errado. Construiremos portos acessíveis a qualquer navio e sem crase, porque qualquer é pronome indefinido. Ah, mas acessível é acessível a. Isso. Então estava errado. Ele é um escritor muito culto. Ele é um escritor culto, muito versado em. Versado, a regência nominal é em. Versado em. Tá certo. Essa é boa. Um homem encapuzado passou rente à parede. Tá errado. Por quê? Porque faltou a crase. Teria que ser passou rente ao muro, então ele passou rente à parede com crase. E a última é uma das mais maneiras, porque olha só, a arquitetura desse prédio é análoga à arquitetura do nosso. Essa é muito maneira. Se você botasse, sei lá, o estilo, ó, o estilo desse prédio é análogo ao estilo do nosso. Então essa crase aqui está certo. Análoga é análoga a. Então aqui estava correta e certinha a crase. Muito boa essa, porque cabe a palavra escondida. É aquela famosa crase com a palavra escondida antes do que ou da preposição de, tá? Beleza, aí tá lá, ó. A OCP, mas o bom humor de ambos os tornava parecidos. Os termos destacados são, bom, esse o bom humor, né, é um artigo definido. O bom humor, o caráter, o estilo, né, a alegria de ambos, é um artigo definido. Quando ele falou o bom humor de ambos, os tornava parecidos. Esse os, a gente pode trocar falando errado por tornava eles parecidos, né? Tornava alguém parecido. O tornar puro chama PO, predicativo do objeto. Mas tornava eles parecidos. Esse os é um pronome pessoal oblíquo. Então a resposta da 34 era letra A, alfinha. Beleza. Agora essa aqui também é legal, ó. Traga tudo quanto lhe pertence. Esse tudo quanto, todos quantos, o tudo é um pronome indefinido e o quanto é um pronome relativo. É porque a gente não fala assim, a gente fala assim, ó,
traga tudo que lhe pertence. Ou seja, traga tudo, tudo lhe pertence. Esse quanto, ele é um pronome relativo, né? E o lhe é um pronome pessoal oblíquo átono. Então a resposta era bravo. Letra B, tá? Agora olha essa. Das árvores caíam folhas que o vento levava. Esse que, ele é um pronome relativo, ele já me disse. Só que ele quer saber a função desse pronome relativo. Ele está retomando o termo folhas. Aí você vai botar folhas aqui. Agora você vai ter que organizar a leitura dessa oração a partir do sujeito. Então você vai dizer que o vento levava o quê? Folhas. Quem leva, leva alguma coisa. Ó. O vento levava o quê? Folhas. Então esse pronome relativo faz função de objeto direto. Tá? Tem uma lista no canal, uma folha, né? Um PDF, um vídeo, que é funções sintáticas dos pronomes relativos. Tá? Vocês podem entrar lá para vocês verificarem. Tá? Essa aqui também é muito boa. Eu cheguei até a fazer uma live com essa mesma história. Então já é a segunda vez que ela aparece no canal. A locução conjuntiva sem que é uma parada bem interessante. Vamos lá. Primeira, nós lhe dávamos roupa e comida sem que ele pedisse. Esse sem que aqui troca por embora não. Aí o cara falou o quê? Embora não. Só que a gente bota o embora no lugar do sem que e o não depois do sujeito, que é o ele. Então olha só como é que eu vou ler. Nós lhe dávamos roupa e comida, embora ele não pedisse. Então quando o sem que troca por embora não, ele é concessiva. Número 1. Agora aqui, ninguém será bom cientista sem que estude muito. Esse sem que troca por caso não. Ninguém será bom cientista caso não estude muito. Então, quando troca por caso não, é condicional, tá? Essa 3 é muito boa. Inclusive, quem está estudando para a SpaceX, na última prova da SpaceX, eles colocaram essa mesma construção, que é uma construção que está no livro. Então, eles tiraram do livro, porque está lá assim: não vão a uma festa sem que voltem cansados. Esse sem que é o mesmo que não. Troca por que não. É muito estranha essa, porque é consecutiva. Ó, não vão a uma festa que não voltem cansados. Consecutiva. Essa é muito boa. E a última sairás sem que te vejam. É modal. É uma locução conjuntiva modal. Sairás de modo que não te vejam. De modo que ou de maneira que não te vejam. Então essa é a modal. Ficou na ordem, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Vamos lá. A cidade deseja ser diferente, escapar às suas fatalidades. Tu vê que ele está falando da cidade. A cidade. Agora, na segunda oração, o que acontece? Eu tenho que continuar, eu continuo me referindo à cidade, e a cidade está no singular. Então tem que ser enche-se de brilhos. A cidade se enche de brilhos, tá? A cidade se enche de brilhos. A cidade é enchida de brilhos, tá? De brilhos e cores. Então não é enchem-se de, enche-se de brilhos e cores. Enche-se. Na outra é mais fácil. Por quê? Porque o não atrai. Então não se movem. Ó, balões que não sobem, anjos e santos que não se movem, porque o não atrai o pronome. Não se movem. Então a resposta é letra B. A cidade enche-se de brilhos e cores. Tá joia? Muito boa essa. Tá, beleza. Em qual alternativa o termo destacado classifica-se como agente da passiva? Bom, o agente da passiva, a gente procura sempre o quê? O auxiliar, mas participe, o agente da passiva. Porque, por exemplo, aqui, ó, com um verbo só, não tem como fazer agente da passiva. Com um verbo só, também não tem como. Ó. Com um verbo só, também não tem como. Então, ó, minha escola de samba foi aplaudida, auxiliar, mas participe, pela multidão. Agente da passiva. Então, eu posso inverter e dizer que a multidão aplaudiu minha escola de samba, do início ao fim do desfile. Então, o agente da passiva é tranquilo, né? Letra D. Também tem um vídeo no canal, só de agente da passiva. Beleza. Vamos lá. Analise o sujeito dos verbos destacados e marque a opção correta. Bom, já faz 2 anos. Fazer indicando o tempo passado é sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Beleza.
No final de semana, destruíram o jardim da praça, que é aquela pergunta maneira, né? Quem destruíram? Não sei, se destruíram, esse verbo na terceira pessoa do plural, carrega o sujeito indeterminado. Destruíram, não sei quem destruiu. Essa também é boa, 3. Desconfiava-se da proposta apresentada na reunião. O que esse C é? PIS. É aquela história do precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, desconfia-se de, confia-se em, recorre-se a. Quando você fala recorre-se a, você também é PIS. Tá? Então, PIS vai dar sujeito indeterminado. E se ele disse alugam-se apartamentos, agora esse C é o quê? PA, partícula passivadora. Por que, Pota? Porque eu posso dizer que apartamentos são alugados. Então, tem sujeito. Sempre que tem partícula passivadora, tem sujeito. Aqui o sujeito é determinado simples. Posso dizer assim, né? Ó, na oração 1, o sujeito é simples. Já está errado. Apenas na oração 4, o sujeito pode ser classificado como inexistente. Está errado. Há sujeito indeterminado nas orações 2 e 4. 2 e 4 não, 2 e 3. Ó, o sujeito da oração 2 é indeterminado, assim como na oração 3. Ó, 2 e 3 é indeterminado, então tem que marcar D, de delta. Vamos lá. As palavras expatriar, amoral e aguardente são formadas por... Ó, expatriar é ex mais pátria mais ar. Expatriar é derivação parasintética. Aliás, é expatriar e repatriar. Ambas já caíram. Parasintética. Amoral ou imoral é derivação prefixal. Tá bom? Prefixal. Ah, tá, beleza. Então, eu já posso marcar. É A. E aguardente é água ardente. É composição por aglutinação. Água ardente. Beleza? Assinale a alternativa incorreta quanto à concordância. Guido foi ao colégio ao 12:30, ou seja, 12:30. Tá certo. Neste setor é proibida a entrada de estranhos, tá certo. Ficou é proibida porque tem o determinante, que pode ser um artigo ou um pronome. Faz 18 anos que moro perto do colégio, tá certo. Verbo fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Show. Ah, então o incorreto é a D. Mas o que está incorreto aí, Pota? Olha só. Deve ser encaminhado à diretoria mensalmente os demonstrativos periódicos dos trabalhos aqui realizados. Ou seja, os demonstrativos periódicos devem ser encaminhados à diretoria. Os demonstrativos devem ser encaminhados. Ou seja, aqui estava o erro, tá? Vamos lá. 43, essa é muito boa, espetacular. Ó, houve erro no emprego do pronome em. Aí a gente olha para A, né? Vossa Santidade, o Papa, esteve no Brasil. Já está errado. Por quê? Porque não é Vossa Santidade. É para ser Sua Santidade, o Papa, letra maiúscula aqui, né? Esteve no Brasil. Então, por que é Sua Santidade? Às vezes a pessoa fala, eu não sei qual é a diferença. Vossa Santidade seria se eu estivesse falando com o Papa. Sua Santidade é quando eu estou falando do Papa. Entendeu? Essa é a diferença. Aí você pode olhar e falar assim, pô, mas a letra B não está errada não, porque mim não conjuga verbo, né? Não está errada. Porque esse para mim reflete uma opinião e ele pode ser deslocado para o final. Para mim. Ou seja, o que está escrito aqui? Viajar é sempre um prazer para mim. Pode não ser para você, mas para mim é. Outra coisa que muita gente questiona essa questão é o seguinte, ah, mas isso aqui é para opinião, não era para ter uma vírgula aqui? É, mas a questão não é de vírgula. Entendeu? A questão não é de vírgula, eles fazem isso propositalmente, tá? Agora, a C e a D também tem algo interessante. Por quê? Porque é essa situação aqui, ó. Este é o comunicado, 2 pontos. Na próxima segunda-feira não haverá expediente. Quando você está dizendo este, você está dizendo uma coisa que ainda será dita, que é aquela parada interessante que muita gente tem um macetinho que a pessoa fala o este, ó. Quando você pega o T, você bota a setinha. Porque quando ele fala que este é o comunicado ainda vai ser dito. Se eu fizesse uma inversão e falasse assim, na próxima segunda-feira não haverá expediente, ponto. Aí eu teria que dizer que esse é o comunicado, porque aí o S faz a setinha para trás, porque você já disse o comunicado anteriormente. Então o este é para frente e o esse, né, é para trás, tá? E na D, olha a D. Maria falou que irá reclamar com o síndico, ponto. Isso parece que vai acabar em confusão. Ou seja, o isso tá certo, por quê? Porque ela já disse antes
o que ela vai fazer? Que ela vai reclamar com o síndico. Então, isso está remetendo a setinha para o que já foi dito, tá? Então, eu acho bem legal essa jogadinha aí. Tá? Agora, vamos lá. Processo de formação de palavras. Descarregar é prefixal, porque o des é prefixo, isso. Aí a pessoa, eu pensei que fosse parassíntese, essa é engraçada, que a pessoa fala assim, eu pensei que fosse parassíntese, que é des, mas carrego, mais ar. Falei, não, aí tem que fazer um descarrego aí nas coisas, tá? Não existe isso. Essa também é muito boa, porque achatamento é sufixação. Por que é sufixação? Porque é achatar mais mento. Aqui a pessoa também viaja, a pessoa fala assim, poxa, eu pensei que fosse A, mais chato, mais mento. Não, o chato é você, não é parassíntese. Achatamento é sufixal. E amaciar é A mais macio mais ar. Então, amaciar realmente é parassíntese, beleza? Então, o que nós precisamos marcar é alfa. Joia? Prefixação, sufixação e parassíntese. Beleza, vamos lá. Olha essa. O termo destacado funciona como objeto direto em. São vários pronomes relativos, né? E aí a gente tem que fazer a função sintática. Ó. Trouxe as flores que você pediu. Aí esse pronome relativo está retomando as flores. Quando você arrumar, você vai dizer que você pediu o quê? As flores. Então já é a resposta. Ele já está com função de objeto direto. Marquei. Popota, dá a função dos outros aí. Ó, o filme a que me refiro ganhou vários prêmios. Então, o filme ganhou vários prêmios é a oração principal. O filme a que eu me refiro. Se eu me refiro a quê? A OI. Aqui é o objeto indireto. Quem se refere ao objeto indireto. A fruta de que mamãe gosta é pera. Ó, só que a pera não tem mais acento, né? Porque essa questão é antiga, tá? Aquelas palavras que perderam o acento, né? Para, pera, polo, para, pelo, polo, e tem uma quarta, pelo. São 4. Essas palavras perderam o acento. Então não tem, tá? Se quiser anotar aí no cantinho, para, pera, polo e pelo, né? E tem também o pelo, né? Não tem acento. Não tem, perderam o acento, tá? Mas a mamãe gosta de quê? Se a mamãe gosta, ela gosta de OI. Ela gosta de objeto indireto, porque gostar é verbo transitivo indireto, pede preposição de. Conheci o garoto. Se eu pegar o garoto e tacar ele aqui, como é que eu vou ler essa segunda oração? O garoto recebeu o prêmio. Se o garoto recebeu o prêmio, o garoto não é o sujeito? Então esse pronome relativo exerce função sintática de sujeito. Beleza, vamos lá. Ó, essa é muito boa, muito boa. Ó, tal era a simpatia da moça que cativava a todos. Consecutiva. Tal que, tanto que, tamanho que. Olha para 3. Neuza é tão bonita que paralisa o trânsito. Consecutiva. Agora, quando você coloca Neuza paralisa o trânsito de tão bonita que é, aqui não é consecutiva. Neuza paralisa o trânsito porque é muito bonita. Aqui é o quê? Causal. Muito maneira essa. Cuidado. Muito cuidado. É causal. A segunda é causal. Aí tu fala, pô, eu pensei que as 3 fossem consecutivas. Pensou errado. A segunda é causal, tá? Então eu tenho que marcar o quê? Apenas 1 e 3 são adverbiais consecutivas. Letra C. Apenas 1 e 3 são adverbiais consecutivas. Beleza. Vamos lá. 47. Muito boa. Todas as alternativas estão corretas quanto à concordância, exceto letra E. Haja visto vai estar sempre errado. Sempre. Ó, aqui são 3 coisinhas. Primeiro, haja visto, sempre errado. Segundo, haja vista, sempre certo. E hajam vista, quando que está certo? O hajam vista só vai estar certo quando o termo subsequente estiver no plural e sem preposição. Hajam vista os incidentes. Aí está certo. Aí tu vai falar, então está querendo dizer que se tivesse hajam vista aos incidentes, estaria errado? Sim. Repetindo, haja visto, sempre errado. Haja vista, sempre certo. E hajam vista, plural sem prep, ou seja, plural sem preposição. Aí vai estar certo. Beleza? Aqui, função sintática. O motorista prudente é o sujeito.
obedece às leis. Isso aqui é objeto indireto. Ah, por quê? Porque obedecer é verbo transitivo indireto. Ah, Pota, o motorista prudente é obediente a quê? O obediente não é um adjetivo? Obediente a quê? Sempre que você fizer a pergunta para o adjetivo, é CN, complemento nominal, tá? Quando você pergunta para o advérbio também, porque não tem aquela história, assim, o juiz agiu favoravelmente ao réu, ou contrariamente. Aí tu fala, favoravelmente a quem? Ao réu, CN. Por quê? Porque perguntou para o advérbio, vai dar CN. Então, OI e CN, letra B de bola. Objeto indireto e complemento nominal. Questão fácil. 49. A concordância nominal está incorreta em, tá lá, no jardim encantado de Branca de Neve, vírgula. Então isso aqui não serviu para nada. Só essa parte de final que vai contar. Havia perfumado lírio e rosa, havia rosa e lírio perfumados. Ou seja, perceba que esse verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir não tem sujeito. É oração sem sujeito. Então, o adjetivo que aqui aparecer vai ter que ser adjunto adnominal. Ele não tem como ser PS porque não tem sujeito. E o verbo haver no sentido de existir não chama PO. Ou seja, é ADN. Aí vamos lá. Quando o ADN está antes, ele tem que concordar obrigatoriamente com o mais próximo. Tá certo. Quando o ADN está depois, ele pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Aqui está concordando com os dois, tá certo. Ó, ADN depois, está concordando com quem? Com o mais próximo. Pota, repete para mim. ADN depois, adjunto adnominal depois, concorda com o mais próximo ou com os dois. E o ADN antes? Só pode concordar com o mais próximo. Então aqui está errado. Aqui teria que ser perfumado lírio e rosa. Não pode falar perfumados lírio e rosa. Está errado. Letra C. E a 50 e última de hoje, uma questão TJM, de São Paulo. Essa é maneira. Ó, há anos é o verbo haver indicando tempo passado. Então, tchau para você e tchau para você. Aí ele diz que estudiosos têm questionado-se ou têm se questionado. Bom, tem que ser, tem se questionado. Por quê? Porque questionado é particípio. Tá vendo aqui? É particípio do verbo questionar. Não pode colocar o pronome depois do particípio. Não pode. Ah, então, é B ou C. Peraí. Acerca da contribuição que o conhecimento dos buracos negros pode trazer a nossas vidas. Tem que ser sem crase, porque o A está no singular e a palavra seguinte está no plural. E esse A, ó, sempre que o A está no singular e a palavra seguinte está no plural é porque ele é uma preposição, tá? A no singular, palavra seguinte no plural. É preposição e não pode crasear. Então, acabou de rodar a letra C. Portanto, por conta disso, letra B de bola. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, né? E que vocês alcancem todos os seus objetivos na vida, que vocês busquem estudar, aprender, sabe? É muito bom. Quanto mais conhecimento a gente tem, melhor. É muito maneiro você conseguir, a galera que é nova, que está estudando para concurso, sabe, você conseguir passar num concurso é muito prazeroso, é muito bom. E assim, depois que a gente passa no primeiro concurso, a gente acha assim, pô, consigo passar em qualquer um. A gente ganha, a gente cria uma força interior muito, 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 muito grande, tá? Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.